Meu nome é Clara e sou uma noviça em um convento antigo situado em uma região remota do país. O convento foi fundado há séculos por freiras que buscavam um refúgio longe do mundo. As paredes do lugar guardam uma história rica e complexa, com inúmeras tradições religiosas e muitas vezes, também, silenciadas por medo. Quando fui enviada para lá, pensei que seria um lugar de paz e aprendizado espiritual. Mas logo percebi que o convento carregava segredos que eu não estava preparada para descobrir. O convento era grande e imponente, com uma fachada de pedra coberta de musgo e janelas estreitas que quase não deixavam a luz entrar. O clima era pesado e o som das campainhas que marcavam as horas de oração ecoava de maneira arrepiante, fazendo a atmosfera ainda mais solene e pesada. Eu entrei cheia de esperanças, com a mente aberta, pronta para encontrar tranquilidade e uma conexão mais profunda com Deus. No entanto, ao atravessar o portão principal, algo em meu peito apertou. Uma sensação de algo errado, algo sombrio. Nos primeiros dias, tudo parecia seguir o ritmo normal de um convento. As orações, o estudo das escrituras e o trabalho no jardim. Contudo, uma noite, depois da oração vespertina, algo me desconcertou. Durante o jantar, percebi que estava sozinha à mesa. As outras freiras estavam em silêncio, quase como se estivessem em uma espécie de transe. Elas não olhavam para mim nem para ninguém, apenas comiam de maneira metódica, com os olhos fixos no prato. Isso me deixou desconfortável, mas eu tentei ignorar e focar no meu próprio prato. Contudo, havia algo estranho no ar. O ambiente estava pesado, e o som dos talheres batendo nas tigelas parecia mais alto do que deveria ser. Quando olhei para o teto, vi sombras se movendo nas paredes, como se algo estivesse se projetando para fora de cada freira ali presente. "Não se preocupe, irmã Clara", disse uma freira mais velha ao meu lado, quebrando o silêncio. "É assim que mantemos a nossa conexão com o sagrado. O silêncio é uma forma de adoração." Apesar da explicação, algo em sua voz parecia falso, forçado. Eu não conseguia deixar de sentir que havia algo mais ali, algo que eu não estava entendendo. A primeira noite foi a que mais me perturbou. O convento era silencioso demais, como se a vida dentro dele fosse comprimida, como se as paredes estivessem tentando engolir qualquer som. Eu me deitei em minha cama tentando descansar, mas o medo não me deixava. O som do vento batendo contra as janelas parecia vir de dentro das paredes, como se o convento estivesse respirando. Fui tomada por uma sensação de claustrofobia, e o desconforto só aumentou quando comecei a ouvir sussurros vindos do corredor. Levantei-me para investigar, mas quando abri a porta, o corredor estava vazio. O silêncio era opressor. O ar estava gelado, e eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Durante as semanas seguintes, o silêncio se manteve, mas a cada dia eu sentia mais e mais que o convento estava me observando, que havia algo nas sombras que me vigiava. Eu precisava falar com alguém sobre o que estava acontecendo, então fui até a freira mais experiente, irmã Doroteia. Ela era conhecida por ser uma das poucas que estavam no convento há muitos anos e parecia saber tudo sobre o lugar. Quando a encontrei na capela, perguntei se ela sentia algo estranho no convento, mas ela apenas sorriu com uma expressão enigmática. "Irmã Clara, todos aqui têm suas provações", disse ela com uma voz suave. "O convento foi fundado em um lugar sagrado, mas como todo sagrado, há sombras. Não se esqueça disso. O que é sagrado e o que é amaldiçoado muitas vezes se entrelaçam." Essas palavras não saíram da minha mente. O que ela queria dizer com aquilo? O que de fato acontecia naquele convento? Eu não sabia, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. O que realmente começou a me preocupar foi a mudança de comportamento de algumas das freiras. Irmã Lúcia, uma jovem freira que havia chegado ao convento pouco depois de mim, começou a agir de forma estranha. Ela passava horas sentada em silêncio absoluto, olhando fixamente para as paredes como se estivesse em um transe profundo.
Quando eu a abordava, ela simplesmente sorria e dizia: "Eu estou com ele." "Com quem, né?" perguntei certa vez, mas ela não respondeu, apenas olhou para o horizonte com um olhar vazio. Essa frase, "eu estou com ele", ficou gravada em minha mente, como se ela estivesse se referindo a algo ou alguém invisível. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, mas cada vez que tentava falar sobre isso, as outras freiras desviavam de minha pergunta. Em uma tarde, enquanto fazia minhas orações, encontrei um livro antigo, escondido entre os volumes da biblioteca do convento. O livro estava coberto de poeira e parecia ter sido colocado ali de propósito. Quando o abri, encontrei histórias antigas, relatos de rituais esquecidos e menções a uma figura chamada o Protetor das Sombras. A descrição era vaga, mas parecia ser uma entidade ou força ligada ao convento desde a sua fundação. A cada página que eu virava, mais eu sentia que algo estava fora de lugar. O livro falava de sacrifícios e invocações, algo que não era mencionado nas orações ou nas lições que nos eram dadas. Estava claro que esse convento havia sido fundado sobre um segredo sombrio, algo que as freiras não queriam que eu descobrisse. Naquela noite, o silêncio no convento estava mais pesado do que nunca. Eu estava prestes a dormir, quando ouvi algo estranho vindo da capela. Eram murmúrios, como se uma prece estivesse sendo dita, mas não era como qualquer oração que eu conhecia. Fui até a capela para investigar, e o que encontrei me deixou sem palavras. No altar, Irmã Dorotéia e outras freiras estavam reunidas em um círculo, murmurando palavras em uma língua desconhecida. O ambiente estava escuro, exceto por uma vela acesa no centro, e uma figura encapuzada parecia observá-las. Quando perceberam minha presença, elas se viraram lentamente. O olhar em seus rostos era vazio, como se estivessem em um estado de transe profundo. Irmã Dorotéia me encarou e disse com uma voz fria: "Agora você entende, Irmã Clara. Não há mais volta." Eu fui arrastada para o círculo. Não consegui me mover, como se uma força invisível me mantivesse ali. As freiras começaram a cantar e eu fui envolvida por uma energia opressiva. Então vi algo que não deveria existir. Uma sombra gigante que emergiu das paredes da capela. A sombra tinha forma humana, mas com um contorno borrado, uma entidade que parecia respirar dentro de nós. Era o Protetor das Sombras, que, conforme o livro, só se revelava durante um ritual de invocação. A presença era esmagadora. O ar parecia denso, e eu sentia como se a vida estivesse sendo drenada de mim. Mas antes que algo pior acontecesse, a figura desapareceu e o convento voltou ao silêncio. No dia seguinte, eu confrontou a Irmã Dorotéia, exigindo respostas. Ela sorriu com um olhar triste. "O que você viu foi a verdadeira razão pela qual estamos aqui, Clara. O convento foi fundado para manter a entidade aprisionada. Ela é nossa guardiã, mas também nossa maldição. Por séculos nós mantivemos ela sob controle, mas agora a próxima geração precisa tomar o lugar de quem partiu." Eu estava horrorizada. O que aquelas freiras haviam feito? Eles haviam sido escolhidos para manter uma entidade aprisionada, e o preço por isso era alto. Todos os que estavam ali eram sacrificados de uma forma ou de outra. Agora, diante da verdade, eu me via em uma encruzilhada. Eu poderia fugir, escapar daquele lugar, mas sabia que a entidade ainda estava ali, esperando. O que seria de mim se eu deixasse o convento? E o que aconteceria se eu ficasse? Eu sabia que algo muito mais sombrio estava por trás de tudo isso, mas o medo de abandonar o convento era maior do que qualquer coisa. O que eu faria? Minha mente estava cheia de perguntas sem respostas, e meu corpo estava cansado de correr. A única certeza que eu tinha agora era que a sombra nunca deixaria o convento. Eu precisava fazer uma escolha difícil. Naquela noite, depois de muito pensar, tomei minha decisão. Eu sabia que não podia permanecer naquele lugar. Era uma luta que não poderia vencer.
Saí do convento, sem olhar para trás, sabendo que a entidade ainda estava lá, esperando por outra alma disposta a fazer o que as freiras fizeram por séculos. Eu não sabia se algum dia conseguiria viver com a verdade, mas eu sabia que precisava seguir em frente. Se algum dia você encontrar um convento isolado, cercado de muros altos e com um silêncio desconcertante, lembre-se, algumas histórias são mais antigas do que o tempo e mais perigosas do que você imagina. Algumas sombras não devem ser liberadas e alguns segredos não devem ser revelados. Se alguém tentar te convidar para um lugar como aquele, nunca esqueça que por trás do véu da fé pode haver algo mais sombrio. Me chamo Adriana e vou compartilhar com você a história mais sombria que já ouvi. A história que vou contar não vem de livros nem de boatos espalhados pelo convento, mas de algo que aconteceu comigo, algo que me atormenta até hoje. Eu estava em um convento isolado, onde o silêncio é mais que uma regra, é uma religião. E foi nesse lugar que comecei a entender o verdadeiro significado do medo. Era uma tarde chuvosa quando cheguei ao convento de Santa Luísa. Eu tinha apenas 22 anos e um fervor religioso que acreditava ser indestrutível. Quando pisei no terreno sagrado, o ar estava pesado, o céu nublado parecia apertar as paredes da igreja e o som da chuva batendo no telhado era quase hipnotizante. Fui recebida por Irmã Clara, uma freira idosa que me guiou até meu pequeno quarto. Ela disse poucas palavras, apenas indicou o lugar e fechou a porta atrás de mim. Não parecia ser uma recepção calorosa, mas para mim não importava. O convento era meu novo lar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, ou pelo menos o que eu imaginava ser normal em um convento. O que me incomodava era o silêncio, não um silêncio natural, mas algo que parecia impregnado nas paredes, no ar. As irmãs não falavam entre si como se houvesse um pacto para manter tudo em absoluto silêncio. Durante as refeições, o som de talheres batendo nas tigelas era quase ensurdecedor, mas não havia conversas, nem risos, nem sussurros. A sensação de estar sozinha em um lugar com tantas pessoas me deixava desconfortável, mas eu estava ali para cumprir minha missão. Certa noite, após as orações, fui caminhar pelos corredores do convento. O silêncio era ainda mais intenso à noite. As sombras pareciam se mover de forma estranha, e a cada passo, o som dos meus pés ecoava como se o convento estivesse me engolindo. Passei por uma porta que estava entreaberta e, ao olhar para dentro, vi uma figura, uma freira parada em meio à escuridão. Ela estava imóvel, olhando para a parede. Não havia expressão em seu rosto, mas seus olhos estavam vazios, como se não estivessem vendo nada. Quando tentei me aproximar, ela desapareceu em um suspiro. Meu coração disparou e a sensação de estar sendo observada ficou comigo durante toda a noite. Na manhã seguinte, encontrei a Irmã Clara no refeitório. Ela me olhou de forma penetrante, quase como se soubesse exatamente o que eu tinha visto. Ela se aproximou e, com uma voz suave, disse: "Você está sentindo a presença dela, não está?" Eu a olhei confusa, sem saber ao certo o que ela queria dizer. Ela sorriu levemente e continuou: "Ela está sempre conosco, apenas no silêncio." Eu fiquei em silêncio, sem entender completamente o que ela queria dizer. Mas algo me dizia que a história do convento tinha mais camadas do que eu imaginava. Em uma tarde chuvosa, enquanto explorava a biblioteca do convento, encontrei um diário antigo, escondido entre pilhas de livros empoeirados. O diário parecia ter sido escrito por uma freira chamada Irmã Teresa, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. As páginas estavam amareladas e manchadas de uma substância que eu não conseguia identificar. Quando comecei a ler, as palavras eram perturbadoras. Irmã Teresa falava de uma entidade que habitava o convento, uma sombra que tomava as almas das freiras. Ela mencionava que o silêncio era o único meio de manter a entidade aprisionada. Quanto mais eu lia, mais eu sentia que o ar ao meu redor ficava mais denso. Na noite seguinte, enquanto estava deitada, ouvi algo. Não era um som qualquer, mas uma voz. Eu não conseguia distinguir se era um sussurro ou um grito abafado. Levantei-me e caminhei em direção ao corredor onde eu havia visto a freira na noite anterior. O silêncio era absoluto,
mas a sensação de que algo estava por trás das paredes me fazia tremer. Quando cheguei à mesma porta, ela estava novamente entreaberta. Olhei para dentro, mas desta vez não vi nada. O corredor parecia vazio, mas a voz continuava, como se viesse de todos os cantos. Na manhã seguinte, fui até o jardim do convento e vi uma mulher de cabelo grisalho com roupas antigas, caminhando com uma postura curvada. Ela estava de costas, mas quando me aproximei, ela se virou. Era a Irmã Teresa, ou melhor, a sombra de Irmã Teresa. Seus olhos estavam vazios e seu sorriso era vazio também. "Você encontrou meu diário, não encontrou?" Ela perguntou com uma voz rouca e distante. Antes que eu pudesse responder, ela desapareceu diante dos meus olhos, deixando apenas um rastro de argelado. Fui até a Irmã Clara para contar o que havia acontecido, mas ela não parecia surpresa. Ela me olhou com uma tristeza nos olhos e disse: "Irmã Teresa foi a última a tentar quebrar o silêncio. O convento é o lar de algo muito mais antigo do que qualquer uma de nós. A presença que você sente não é uma presença qualquer. É a entidade que mantém a todos nós presos aqui." Ela explicou que o convento havia sido construído sobre um antigo cemitério e os fundadores haviam feito um pacto com uma força das trevas para manter a entidade aprisionada. O silêncio era a chave para isso, mas o pacto estava se quebrando. Uma noite, fui acordada por gritos. Não gritos humanos, mas algo primal, vindo das profundezas do convento. Corri até a capela e vi as freiras reunidas em círculo. Elas estavam em transe, murmurando palavras em uma língua antiga. O altar estava coberto por uma sombra, e no centro, uma figura encapuzada se erguia, seus olhos brilhando com uma luz infernal. Irmã Clara me olhou com uma expressão vazia e disse: "Agora é sua vez." Antes que eu pudesse reagir, fui puxada para o círculo. O ar ficou denso e quente, a sombra se aproximou de mim e eu senti como se minha alma estivesse sendo puxada para dentro dela. Foi então que ouvi a voz de Irmã Teresa, dizendo: "O silêncio é o que mantém a entidade presa. Mas agora você tem uma escolha, Adriana. Seremos parte dela ou a deixaremos dominar tudo o que amamos?" Eu gritei, mas nenhuma palavra saiu de minha boca. A entidade estava dentro de mim e eu sentia o peso de séculos de medo, de dor e de silêncio. No momento de maior tensão, Irmã Clara se aproximou e com um olhar de resignação disse: "Nós todos fomos escolhidos, e agora você também é parte disso." Então, ela levantou as mãos, e todas as freiras começaram a cantar em uníssono. O som era abafado, mas o peso era inconfundível. Era a música que mantinha a entidade aprisionada. Eu sabia que não poderia suportar mais, e quando a luz começou a desaparecer, eu sabia que meu destino estava selado. No dia seguinte, o convento estava em completo silêncio, como sempre, mas eu não era mais a mesma. Eu vi Irmã Clara uma última vez e ela me disse: "Agora você compreende, Adriana. O silêncio é a chave, mas o que fazemos com ele é o que realmente importa." E com essas palavras, ela desapareceu, e eu fiquei ali, perdida no silêncio, sem saber se ainda era humana ou parte da entidade que havia consumido todos nós. Meu nome é Marcos, e o que vou contar a você aconteceu durante um período de minha vida que até hoje me faz questionar a realidade. Trabalhei como jardineiro em um convento isolado nas montanhas, o Convento de Nossa Senhora das Águas Silenciosas. Esse convento era conhecido por sua tranquilidade e pela disciplina rígida das freiras que ali viviam. Mas havia uma história, uma lenda que todos os moradores da região conheciam: a história de uma freira desaparecida, a Freira do Poço. A história começa como uma simples curiosidade, mas se transformou em um pesadelo do qual nunca conseguirei me livrar. Cheguei ao convento em um dia chuvoso, como se o tempo estivesse tentando me avisar sobre o que estava por vir.
Eu não era religioso, mas o trabalho como jardineiro era uma oportunidade que não podia perder. Fui recebido por irmã Beatriz, a superiora, uma mulher imponente e austera. Ela me guiou até os jardins, mostrando-me as tarefas que eu teria que fazer. O convento era imenso e cercado por grandes muros de pedra, mas algo no ar me parecia errado. Apesar das orações incessantes e do culto à serenidade, havia algo denso, uma quietude inquietante. A freira que me acompanhava parecia não perceber o que eu sentia, ou talvez estivesse acostumada àquela atmosfera abafada. Havia uma estrutura no terreno, escondida atrás de árvores antigas e raízes retorcidas, um poço. O poço não tinha tampa, mas uma cobertura de metal enferrujado que parecia já ter sido removida há muito tempo. O solo ao redor estava úmido e o cheiro de musgo era forte. Fui curioso e, em uma tarde de folga, me aproximei para examinar. Quando olhei para dentro, vi apenas escuridão, mas algo me chamou a atenção. Uma corda velha estava pendurada, balançando levemente, como se algo tivesse sido recentemente puxado dali. Uma sensação de inquietação tomou conta de mim, mas não entendi ainda o que me incomodava. Nas semanas seguintes, conheci mais sobre a história do convento. Durante uma conversa com irmã Teresa, a mais velha das freiras, ela mencionou de forma evasiva o desaparecimento de uma freira, irmã Agnes, que havia desaparecido há mais de 40 anos. Segundo irmã Teresa, a última vez que a viram, ela estava caminhando em direção ao poço e nunca mais retornou. As irmãs disseram que ela foi vista pela última vez olhando para o poço com um olhar perdido, como se algo a estivesse chamando. Mas ninguém sabia o que aconteceu com ela. Eu não pude evitar. Algo me dizia que o poço estava conectado àquela história. Uma noite, após um dia de trabalho árduo, ouvi algo vindo do poço. Um som baixo, abafado, quase como um sussurro. No começo pensei que fosse o vento, mas logo ficou claro que não era. Era uma voz. Eu me aproximei cautelosamente e olhei para dentro. A escuridão me envolveu, mas então eu ouvi uma palavra clara: ajude-me. Meu coração disparou, e antes que eu pudesse reagir, uma brisa fria passou por mim, como se algo tivesse se movido no fundo do poço. A voz desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas algo dentro de mim dizia que estava sendo chamado. Em uma das minhas andanças pelo convento, encontrei um diário escondido dentro de um pequeno compartimento na biblioteca. O diário estava empoeirado e parecia ter sido colocado ali recentemente. Quando comecei a ler, fiquei chocado. Era o diário de irmã Agnes. As palavras que ela escrevia eram perturbadoras. Ela falava sobre um peso crescente sobre suas costas, sobre uma voz que vinha do poço, sussurrando seu nome e pedindo que ela fosse até lá. Mas o mais assustador era que ela acreditava que a voz era uma entidade que habitava o poço, uma presença que estava esperando por ela. Na noite seguinte, tive meu primeiro pesadelo com uma freira desaparecida. Sonhei com irmã Agnes. Ela estava no fundo do poço, sua pele pálida e os olhos fixos em mim. Ela estendeu a mão pedindo ajuda, mas eu não conseguia alcançá-la. A cada movimento meu, ela parecia afundar mais fundo nas águas escuras. Quando tentei gritar, não saía nenhum som. A sensação de impotência me sufocava. Acordei suando frio, com o coração batendo forte. O poço parecia ter me marcado de forma irreversível. Quando compartilhei meus pesadelos com irmã Beatriz, ela me olhou com uma expressão grave, como se já soubesse o que eu estava passando. O poço é um lugar perigoso, ela disse. Não se aproxime dele. Há coisas que não se deve tentar entender. Ela falou sobre irmã Agnes com um tom de tristeza, mas também de medo. O que aconteceu com ela foi algo que jamais poderá ser explicado. O poço deve ser deixado em paz. Mas mesmo com suas palavras, eu sabia que algo estava escondido ali. Algo que não queria ser descoberto.
Certa noite, antes de dormir, vi uma procissão de freiras. Elas estavam vestidas com suas túnicas negras, com velas nas mãos, caminhando em direção ao poço. Senti uma tensão crescente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Fui atrás delas, sem fazer barulho, tentando descobrir o que estavam fazendo. Cheguei perto o suficiente para ver Irmã Beatriz, Irmã Teresa e outras freiras ao redor do poço. Elas começaram a cantar em uma língua antiga, uma melodia que parecia ser um encantamento. O som das palavras se misturava com o vento e a terra ao redor do poço parecia vibrar. De repente, uma figura emergiu do poço. Era Irmã Agnes. Sua pele estava pálida, seus olhos vazios, e ela olhava para as freiras com uma expressão de vazio. Irmã Beatriz se ajoelhou diante dela e começou a murmurar palavras que eu não pude compreender. Irmã Agnes não parecia humana. Ela era uma sombra, uma entidade presa no corpo de uma freira que havia sido consumida. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo muito antigo e sombrio estava sendo realizado. Eu não pude resistir e me aproximei mais um passo. Nesse momento, Irmã Agnes se virou e me olhou com seus olhos vazios. Ela estendeu a mão e eu senti uma onda de frio intenso me envolvê-lo. Quando toquei sua mão, uma visão invadiu. Eu vi o passado do convento, uma antiga maldição que estava ligada ao poço e à entidade que havia aprisionado todas as freiras ali. Elas haviam feito um pacto com uma força demoníaca em troca de proteção, mas o preço havia sido a perda de suas almas. A visão me consumiu e eu soube que havia chegado o momento de escolher. Irmã Agnes me falou em uma voz profunda. Agora você é parte do pacto. Você pode nos ajudar a continuar ou tentar destruir tudo. O poço nunca será fechado. Mas quando tentei correr, fui puxado de volta pela mesma mão fria que me tocara. As freiras estavam olhando para mim agora, com expressões vazias, como se já soubessem que eu estava preso. Nos dias seguintes, o convento estava em completo silêncio. Eu fui incapaz de falar, incapaz de contar o que acontecera. As freiras continuavam suas orações como se nada tivesse ocorrido, mas eu sabia o que havia visto. O poço ainda chamava. E a cada noite, o som de uma voz fraca vinha até mim. Uma voz que dizia: ajude-me. Eu sabia que havia algo mais esperando e, de alguma forma, eu sabia que meu destino estava selado, como o de Irmã Agnes. Meu nome é Helena e vou contar a história que mudou minha vida para sempre. Eu sou musicista e minha jornada me levou até um convento remoto e isolado, onde as irmãs eram todas talentosas cantoras e compositoras. Mas o que eu encontrei lá não foi apenas música, foi algo muito mais antigo e sombrio. Algo que estava se tornando parte de mim sem que eu percebesse. O que deveria ser um refúgio de paz e harmonia se transformou em um pesadelo. Se você acha que as freiras vivem apenas para a oração e o silêncio, prepare-se para ouvir uma história que vai desafiar tudo o que você conhece. Foi através de uma carta que recebi o convite para visitar o convento. A carta era simples, sem muitos detalhes, apenas uma convocação para que eu, uma musicista jovem e promissora, fosse estudar com as freiras em um lugar isolado, longe das distrações do mundo moderno. A ideia de imersão total na música sacra me fascinava, então aceitei imediatamente. Quando cheguei ao convento, algo estava diferente. O lugar era belo, imponente, mas havia um silêncio que parecia pressionar a minha alma. O ar estava denso, como se as próprias paredes guardassem algo que eu não podia ver. As freiras do convento eram diferentes de tudo o que eu já conhecia. Elas não apenas seguiam as normas de reclusão, mas também se dedicavam de forma absoluta à música. Cada uma delas tinha uma voz única, uma melodia que parecia ter sido formada ao longo de gerações. A superiora, Irmã Estela, era uma mulher de presença forte e serena. Ela me acolheu e, com um sorriso gentil, me apresentou ao que seria meu treinamento diário: cantar, compor e aprender a interpretar melodias antigas.
Eu estava maravilhada, mas logo percebi que havia algo peculiar na maneira como as irmãs cantavam. Suas vozes, embora belas, carregavam uma melancolia e uma estranheza que eu não conseguia explicar. Na primeira noite, fui convidada para uma cerimônia especial na capela. As irmãs se reuniram em um círculo e eu fui instruída a cantar junto com elas. Quando comecei, percebi que o som de nossa música parecia se espalhar para além das paredes da capela. Não era apenas música, era algo mais profundo, algo que parecia invocar uma força. O canto se intensificou e as vozes das irmãs começaram a se entrelaçar em uma harmonia quase sobrenatural. Foi então que vi, pela primeira vez, a sombra. Uma sombra que parecia crescer ao redor de nós, como se estivesse reagindo ao nosso canto. Eu me senti deslocada, como se não devesse estar ali. Nos dias seguintes, comecei a treinar com a irmã Estela, que era uma mestra em música sacra. Mas ao invés de me ensinar as músicas mais conhecidas, ela me conduziu por partituras antigas e esquecidas. Eram peças estranhas, com notas que pareciam nunca terminar, como se fossem circulares. Quando perguntei sobre a origem dessas músicas, ela apenas disse: "Essas músicas têm o poder de invocar aquilo que está adormecido." Eu não sabia o que ela queria dizer, mas comecei a sentir que o convento não estava ali apenas para adorar a Deus, mas também para alimentar algo mais. Naquela noite, depois de uma longa sessão de canto, fui dormir em meu quarto, mas algo me acordou. Um som baixo e distante, uma melodia que eu reconhecia, mas que nunca havia ouvido antes. Era como se estivesse vindo das paredes, ou talvez do chão. Era o mesmo canto que as irmãs entoavam, mas de uma forma distorcida, como se alguém estivesse cantando nas sombras, em algum lugar distante. Eu levantei-me e fui em direção ao som. Quando cheguei à capela, encontrei a porta entreaberta, e dentro as irmãs estavam cantando novamente. Mas suas expressões estavam diferentes. Elas pareciam vazias, como se estivessem sendo controladas por algo além delas mesmas. Ao longo das semanas, minha curiosidade sobre o canto das irmãs aumentou. Eu sabia que havia algo mais naquele convento, algo que estava sendo oculto. Uma noite, enquanto explorava o terreno, encontrei uma escada escondida atrás de uma parede de pedras. A escada levava a um lugar profundo no convento, um subterrâneo. Ao descer, encontrei um poço antigo, coberto de símbolos e runas. O som do canto se tornava mais intenso à medida que me aproximava do poço. Quando olhei para dentro, o som se intensificou e vi algo que não posso descrever com palavras. Era uma massa de sombras, algo que não deveria existir. Eu percebi que o canto estava chamando aquilo. Fui até a irmã Estela e contei sobre o poço. Ela me olhou com um olhar triste, mas também cheio de compreensão. "Você descobriu o que precisamos fazer", ela disse. "O canto é a chave para manter o equilíbrio. O poço não é apenas um lugar de água, mas de poder. Ele contém algo que foi aprisionado por nós. Nós fomos escolhidas para manter isso dentro, para que o mundo lá fora não seja destruído." Ela me contou que, séculos atrás, as primeiras freiras do convento haviam feito um pacto com uma entidade antiga, uma força que habitava as sombras. O canto delas mantinha essa entidade adormecida, mas se o canto fosse interrompido, ou se a música fosse perdida, a entidade acordaria. Eu não sabia o que fazer com o que havia descoberto. O canto estava me dominando. À medida que passava mais tempo no convento, comecei a me sentir atraída pela música, como se ela tivesse um poder hipnótico sobre mim. Em minha mente, as melodias que as irmãs cantavam se tornaram cada vez mais insistentes. Eu queria cantar as músicas antigas, aquelas partituras que irmã Estela me dera. Cada nota parecia me puxar para mais perto do poço. Comecei a compor minha própria música, mas ela estava ficando cada vez mais sombria. Eu sabia que estava perdendo o controle. Uma noite, fui até a capela sozinha. O canto estava mais forte do que nunca. Eu comecei a cantar e, enquanto fazia, senti algo dentro de mim se quebrando. Não era mais minha voz que eu ouvia, mas outra coisa. Algo profundo e poderoso. Eu não conseguia parar. A cada nota, as sombras ao meu redor pareciam se expandir. E a música me levava cada vez mais fundo.
Quando olhei para o espelho na parede da capela, não vi meu reflexo, vi uma figura escura, uma entidade que sorriu para mim, como se soubesse que finalmente havia cedido ao canto. Eu acordei no dia seguinte com um sentimento de vazio. O convento estava em completo silêncio. Não havia mais música. As irmãs estavam de pé, em um transe profundo, seus olhos vazios, como se suas almas tivessem sido drenadas. Eu me aproximei do poço novamente, e dessa vez ele estava diferente. Algo havia mudado. As sombras dentro do poço se mexiam, como se estivessem se agitando. Então, o canto começou novamente. Mas desta vez não era a música das irmãs. Era uma melodia distorcida, como um grito em forma de canto, vindo de dentro da escuridão. A entidade que estava no poço havia acordado. Ele estava dentro de mim agora, e eu sabia que tinha uma escolha a fazer: continuar cantando e libertar a força que havia sido aprisionada, ou silenciar a música e destruir o convento. Eu não podia mais fugir, não podia mais negar. A música me consumia. Quando as irmãs começaram a cantar novamente, elas estavam no controle da entidade, ou talvez fosse a entidade no controle delas. Não havia mais volta. Eu estava no centro do convento, em frente ao poço, quando comecei a cantar a última melodia. As sombras ao redor se agitaram e a música se intensificou. Quando a última nota foi cantada, o convento desabou ao meu redor. O poço se abriu completamente e a entidade, finalmente livre, tomou conta de tudo. Eu estava perdida, mas sabia que o canto agora era eterno. Não havia mais escape. Eu sou Vitor, um homem simples, um relojoeiro. Minha vida nunca foi marcada por grandes eventos, até o dia em que fui chamado para consertar um relógio antigo em um convento afastado. Um pedido incomum vindo de uma freira que parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O que eu descobri naquele convento não pode ser explicado por palavras comuns. Às vezes, o que está em movimento no tempo não é apenas o tic-tac de um relógio. Às vezes, é algo muito mais antigo e sombrio, algo que você não consegue ouvir, mas sente em cada segundo. O convite chegou pela mão de uma jovem freira, Irmã Clarice. Eu não sabia quem ela era, mas seu pedido era claro. Um relógio antigo, do século XVIII, necessitava de reparos urgentes. Ela me entregou a peça em uma caixa de madeira escura, sem dizer uma palavra a mais. O convento estava em um local isolado, nas colinas, longe de qualquer cidade. Era um lugar que poucos conheciam e menos ainda ousavam visitar. Mesmo assim, aceitei. Trabalho é trabalho. E a curiosidade foi mais forte do que qualquer razão. O convento era grande, mas parecia não ter sido tocado pelo tempo. As paredes eram cobertas por musgo e as janelas, sempre fechadas, deixavam a luz entrar de maneira fraca. Não havia som de risos ou conversas, apenas o eco do vento que batia nas árvores ao redor. A sensação que tive ao entrar foi de estar em um lugar suspenso no tempo, onde as horas pareciam não passar. Fui guiado por Irmã Clarice pelos corredores longos e sombrios. Ela não falava, mas sua presença me inquietava, como se estivesse esperando por algo. Quando chegamos à capela, Irmã Clarice me entregou o relógio. Era uma peça magnífica, de ouro envelhecido, com intricados detalhes esculpidos nas laterais. Mas algo estava errado. O ponteiro das horas estava parado e o tic-tac, que deveria ser constante, era irregular, como se lutasse contra o tempo. Eu sabia que a peça precisava de cuidados, mas sentia que havia mais ali do que um simples defeito mecânico. Ao olhar mais de perto, percebi que os números do mostrador estavam dispostos de forma estranha, como se estivessem invertidos ou distorcidos. Fui conduzido a um pequeno quarto onde poderia trabalhar. Era um ambiente abafado, com pouca luz, mas o suficiente para eu me concentrar na tarefa. Quando comecei a mexer nas engrenagens do relógio, percebi que cada movimento que eu fazia parecia alterar o ar ao meu redor. O som das peças de metal se movendo soava mais alto do que deveria, e o tempo parecia se arrastar. Eu estava começando a ficar incomodado, mas me forcei a continuar. O relógio parecia estar resistindo. Na madrugada, enquanto estava trabalhando, comecei a ouvir algo vindo do relógio. Não era o som de engrenagens, mas uma vibração, como se algo estivesse se manifestando dentro dele.
Eu tentei ignorar, mas quanto mais eu mexia, mais o som aumentava. Era como se algo estivesse tentando escapar. O tic-tac do relógio se tornou um ruído agoniante, e em determinado momento, o ponteiro das horas começou a se mover de maneira errática, como se estivesse se rebelando contra minha vontade. O quarto ficou frio de repente, e eu senti uma presença se aproximando. Eu olhei para a porta, mas estava vazia. Eu estava completamente sozinho, ou pelo menos era o que pensava. Durante a noite, uma freira apareceu na porta do meu quarto. Era a irmã Clarice, mas algo em seus olhos estava diferente. Eles estavam mais fundos, como se ela estivesse sob o controle de algo. Ela não disse uma palavra, apenas me observou por um longo momento. Sua presença me deixou com um calafrio. Quando ela finalmente falou, sua voz era mais suave, como se não fosse dela. O tempo não é o que parece, ela disse, antes de virar-se e sair sem fazer mais barulho. Aquela frase ficou ecoando em minha mente. O que ela quis dizer com aquilo? No dia seguinte, enquanto tentava reparar o relógio, percebi algo ainda mais estranho. O ponteiro das horas havia parado completamente, mas agora estava apontando para uma posição diferente, como se tivesse sido movido pela mão de alguém. Além disso, o som que vinha de dentro do relógio estava mais intenso. Era como se algo estivesse tentando se libertar de suas correntes. Eu sabia que aquilo não era normal. Decidi abrir o relógio completamente, em busca de uma explicação. Dentro do relógio encontrei algo que não deveria estar lá. Uma pequena caixa de metal escondida entre as engrenagens. Quando a abri, um pedaço de papel amarelado caiu para fora. Era uma carta, mas as palavras estavam incompletas e distorcidas. Alguns trechos estavam legíveis, e o que eu pude ler falava sobre um pacto e uma alma aprisionada. O relógio não era apenas um relógio. Ele era uma prisão. A carta dizia que para a entidade aprisionada dentro dele, o tempo nunca passava e ela estava esperando ser libertada. O pacto havia sido feito há séculos, mas agora, com o relógio quebrando, a prisão estava começando a se enfraquecer. Com o relógio agora desmontado, comecei a investigar o convento. Na parte mais antiga do edifício, encontrei uma escada que descia para um subsolo escuro e úmido. O ar estava pesado e eu sentia uma pressão em minha cabeça. A cada degrau que eu descia, o som do tic-tac aumentava. Cheguei a uma sala no fundo, onde encontrei um altar antigo coberto de poeira e velas derretidas. No centro, havia uma pequena caixa de madeira. Eu sabia que o relógio e a caixa estavam conectados de alguma forma. Quando abri a caixa, encontrei um pequeno pedaço de metal que parecia ter sido arrancado de dentro de algo. Ele era uma chave, mas não de um tipo comum. Era uma chave que brilhava com uma luz própria. Naquele momento, uma sensação de terror me envolveu. Eu sabia que aquilo não era só um objeto, mas a chave para libertar algo que estava esperando, algo que tinha sido preso ali por tanto tempo. Antes que eu pudesse reagir, a sala começou a tremer, e uma voz baixa sussurrou em meu ouvido: "Agora, o tempo será meu." Fui levado até a capela, onde irmã Clarice estava esperando. Ela estava imóvel, com os olhos fixos no relógio. "Você quebrou o selo", ela disse, sua voz fria e distante. "Agora, o relógio se moverá como sempre deveria, e o tempo será apagado." Eu tentei lutar, mas a chave parecia me atrair, como se fosse parte de mim. Quando olhei para ela novamente, vi algo terrível em seus olhos. Não eram mais olhos humanos, mas olhos de uma criatura antiga, esperando pela liberdade. O convento não era um lugar de fé, mas de prisão. Eu sabia que não havia mais escapatória. O relógio, agora reparado, estava novamente em movimento. O tic-tac ecoava pelos corredores, mais forte a cada segundo. O tempo estava se distorcendo, e a entidade que havia sido aprisionada há tanto tempo estava sendo libertada. Não havia como voltar atrás. O que restava para mim agora era esperar que o último tique do relógio soasse e, com ele, a libertação de algo que não deveria ter sido acordado. O convento, o relógio e a entidade, tudo fazia parte de um ciclo sem fim, onde o tempo nunca mais seria o mesmo. Se você gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que adoram um bom mistério. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias assustadoras. E se você já passou por algo inexplicável ou tem uma história de terror para contar, deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos ouvir suas experiências. Até a próxima!